Em todo o mundo há pouco mais de 20 capelas dos ossos. Só em Portugal existem 6. Uma em Évora, mundialmente conhecida, e outras 5 espalhadas pelo Alentejo e pelo Algarve. Neste reportagem CM vai ficar a conhecer a história de cada uma das capelas dos ossos de Portugal. Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. O medo da morte, a efemeridade da vida terrena, a crença na vida eterna e nas almas do purgatório levaram as comunidades católicas, após o Concílio de Trento, no século XVI, a instituir diversas formas de culto, tendo como pano de fundo a temática da morte, da penitência e da salvação das almas. Em Portugal, entre outras manifestações, encontramos na Zona Norte centenas de nichos de alminhas do purgatório e a sul do Rio Tejo as tão invulgares capelas dos ossos. Em todo o mundo, haverá pouco mais de 2 dezenas de capelas deste género, sobretudo em França, Itália, Áustria, Polónia e República Checa. Por cá, ao contrário do que possa pensar-se, não existe apenas a Capela dos Ossos de Évora. Ao todo, no nosso país, existem 6, 3 no Alentejo e 3 no Algarve. Na cidade de Lagos, há uma Capela dos Ossos que se abre para o adro da Igreja Paroquial de São Sebastião. Aqui em Lagos, a Capela dos Ossos foi construída na segunda metade do século XVI. Reza a lenda que, quando Dom Sebastião aqui veio celebrar os seus 20 anos de idade, em 1574, já a capela estaria praticamente construída. Mais tarde, ela teve de ser reconstruída, uma vez que foi muito danificada pelos efeitos do terremoto de Lisboa, ocorrido, como se sabe, a 1 de novembro de 1755. Para o historiador José António Martins, tudo mudou nesta paróquia com a visita do rei Dom Sebastião. A partir do momento que o rei Dom Sebastião entra aqui nesta igreja, toda esta igreja se desenvolve, reparem, não só em termos de fiéis, mas também em termos de construção. Ela é aumentada, ela é enriquecida. E esta capela, naturalmente, se não estava a ser construída, começou imediatamente e cresceu com isso tudo. A Capela de Lagos alberga os ossos de cerca de 1000 pessoas. No retábulo há uma pintura, a precisar de restauro, que simboliza o epílogo da catequese que estas capelas encerram. A mensagem teológica destas capelas dos ossos tem sobretudo a ver com a efemeridade da vida. Uma vida que é curta e que termina desta forma, ou seja, com a morte. Mas para os crentes há outra vida para além dessa morte. E é essa a mensagem que estas capelas pretendem transmitir. Aqui na Capela de Lagos há uma tela por cima do altar que representa o Monte Gólgata. Para os hebreus era o lugar da caveira, um monte sobranceiro à cidade de Israel, que tinha até a forma de crânio sobre a cidade e onde eram crucificados os condenados do Império Romano e onde foi crucificado Jesus Cristo, esse símbolo máximo de que a vida há de superar a morte. Mas aqui no Algarve houve, no interior da própria igreja, comportamentos a precisar de penitência e da mensagem transmitida por estas capelas dos ossos. Os padres, na altura, portanto, eram padres que tinham vícios, que jogavam, que bebiam, que frequentavam casas, de facto, de má índole. E, claro, reparem, para aqueles, de facto, que viam os padres e viam a Igreja como modelo, isso desmenorou-se completamente. E o Concílio de Trento vai acabar com isso, é a chamada Contra-Reforma. E há um homem muito importante para o Algarve, que é o Dom Fernando Martins Mascarenhas, bispo, de facto, do Algarve desde 1594, que vai implementar estas diretrizes do Concílio de Trento. As capelas dos ossos, portanto, eventualmente podem ter já existido, mas ele vai, de facto, fortificar esta mensagem.
limpando, digamos, a imagem negativa da Igreja a nível da Diocese, limpando, digamos, as vicissitudes e as ilicitudes dos parques das próprias freguesias, e as capelas, digamos, de Ossos, no Algarve nós temos 3, funcionam como algo, digamos, muito especial, sobretudo para as comunidades das paróquias onde aquelas estão inseridas, que é o caso de São Sebastião. Viajamos pelo Algarve cerca de meia centena de quilómetros e chegamos à paróquia de Alcantarilha, no concelho de Silves. Aqui, a Capela dos Ossos foi revestida a 2 tempos, a partir da inutilização de outros tantos cemitérios. O que nós sabemos através da tradição oral é que havia aqui um cemitério e há aqui um sinal que manifesta precisamente isso, ou que revela isso, e que, segundo o que se sabe, ele teve que ser retirado daqui. E então todas as ossadas que aqui se encontravam recolheram essas ossadas e revestiram as paredes laterais desta capela até a metade. Depois, mais tarde, este cemitério depois passou para outro lugar, onde há uma capela de Nossa Senhora do Carmo. Depois, com a implantação da República, os cemitérios passaram precisamente para o Estado e depois construíram um aqui perto. Então, o cemitério, junto da Capela do Carmo, encerraram o cemitério e depois trouxeram as ossadas de lá e acabaram por revestir toda a capela. A Capela dos Ossos de Alcantarilha tem dimensões reduzidas, mas apresenta uma configuração bastante original. Esta Capela dos Ossos de Alcantarilha é, tal como as restantes que conhecemos, revestida de ossadas humanas, quer nas paredes, quer no teto. Terá as ossadas de cerca de 1.500 pessoas, mas tem uma particularidade. Em vez de um altar, tem, como podemos ver, uma tribuna com 3 patamares, aliás, 4 patamares, uma tribuna, também ela toda revestida em ossos. Lá em cima, no último patamar, existia um crucifixo com uma imagem de Cristo do século XVI, que por razões de segurança está guardado pela paróquia, e portanto esta capela tem esta singularidade de ter ao fundo uma tribuna, toda ela revestida em ossos. Devido à sua antiguidade, de mais de 4 séculos, a Capela dos Ossos de Alcantarilha evidencia sinais de cansaço. O pároco diz que se não houver uma intervenção urgente, um destes dias a capela vem abaixo. Houve aqui uma presença da Direção Regional de Faro, que esteve aqui, e sem dúvida viram que era necessário fazer umas reparações, porque isto está, assim, a dar-nos os sinais de perigo, de desabamento no interior, porque há uma parede do lado direito que entra, está opada, a parte de cima, mesmo as cimalhas, estão a descer um bocadinho, não é verdade? Ora, isto era preciso realmente uma intervenção o mais rápido possível. Apesar de pequena e algo escondida, a capela é muito procurada pelos turistas, com o número de visitantes a crescer todos os dias, mas urge avançar com as necessárias obras de restauro. Esta Capela dos Ossos de Alcantarilha é das mais antigas de Portugal. Tal como a de Lagos, é do século XVI e, portanto, uma das mais antigas. E estas capelas são cada vez mais visitadas pelos turistas, nomeadamente pelos turistas estrangeiros. A de Faro, que vamos ver daqui a pouco, por exemplo, já recebeu este ano a visita de mais de 70 mil pessoas. A Capela dos Ossos de Faro é a maior do género no Algarve, mas a mais recente. Foi construída na Igreja da Ordem Terceira do Carmo há pouco mais de 200 anos. Esta igreja da Veneranda Ordem Terceira do Carmo, em Faro, foi construída no início do século XVIII. Ao longo de cerca de um século, os corpos dos fiéis foram sendo sepultados ao redor da igreja, como era usual na época.
Depois, no início do século XIX, portanto cerca de 100 anos depois, a Ordem Terceira decidiu acabar com esse cemitério e decidiu, portanto, criar uma capela dos ossos, uma capela em que os ossos desses cerca de 1000 fiéis que se encontravam nesse cemitério acabaram por revestir o teto e as paredes numa lição teológica própria do Barroco. Esta capela é algo tardia, tem a data de 1816. O espaço onde se ergue esta capela, nas traseiras da igreja, é todo ele fúnebre. O jardim tem sepulturas e, ao fundo, há uma espécie de nicho dos ossos. Todo este espaço ao lado esquerdo da igreja da Ordem do Carmo, aqui em Faro, é uma necrópole. Esta capela dos ossos, toda ela revestida com as ossadas de mais de 1000 pessoas, incluindo o próprio altar. Todos os contornos são feitos com os ossos das pessoas que estavam sepultadas. Depois, lá ao fundo do jardim, há uma espécie de nicho dos ossos e também no jardim há sepulturas, e aqui mesmo na capela, sepulturas que foram sendo criadas ao longo do século XIX, mesmo nos primeiros anos do século XX, a altura em que então as pessoas passaram a ser literalmente sepultadas nos cemitérios exteriores às igrejas. Uma capela, toda ela revestida por ossos, que se tornou grande atração turística e que hoje é um dos monumentos mais visitados da capital do Algarve. Avancemos agora pela planície alentejana em direção à Vila Raiana de Campo Maior. Aqui encontramos uma capela diferente de todas as outras. Esta capela dos ossos de Campo Maior é, na verdade, um mausoléu de homenagem às vítimas de uma enorme tragédia ocorrida em 1732, quando explodiu, fruto de um raio que ali caiu, o paiol da pólvora e das munições que se encontrava instalado na torre de homenagem do castelo. Essa explosão arrasou 2/3 das casas da vila de Campo Maior e causou a morte a mais de 800 pessoas. Cerca de 30 anos depois, a população aqui de Campo Maior resolveu prestar tributo a essas vítimas dessa tragédia, edificando esta capela, revestindo-a toda ela, paredes, tetos, em ossos, com as ossadas dessas pessoas, mas sem deixar qualquer espaço em branco, incluindo o tampo do altar. Até esse é revestido com ossos dessas vítimas da tragédia de 1732. Por se conhecer em concreto, neste caso, a origem dos ossos que revestem as paredes e o teto da capela, este monumento tem um significado especial para a população de Campo Maior. Esta capela, para a população de Campo Maior, tem um valor histórico e sentimental muito superior ao que tem as outras. A de Évora, por exemplo, comparemos com a de Évora. E por isso veio aqui muita gente para visitar e agora nestes últimos anos tem estado fechada. Mas eu digo às pessoas, mais do que mostrar, e vocês verem isto é bonito ou feio, isto é macabro, mas mais do que mostrar a capela, interessa-me dar o significado, ou explicar a origem, porque é que esta capela está aqui. Portanto, o valor que esta capela tem para Campo Maior. Uma das particularidades desta capela é o facto de exibir entre tíbias, peróneos e caveiras 3 esqueletos inteiros. Mas esses esqueletos revelam a origem popular desta capela. Isto foi a população que fez e que construiu isto. E isso pode-se ver que quem montou estes ossos, que estariam em monte, não teria muita compreensão da anatomia do corpo, porque se nós formos ver, as omoplatas estão à frente em vez de estar atrás. Os dedos, que já são os ossos dos dedos já não existiam, fazem os dedos com costelas. Há de reparar aqui. Os antropólogos que estudaram isto dizem que cada um destes 2 esqueletos
não há dois ossos do mesmo corpo. A Capela dos Ossos de Campo Maior foi, ao longo de mais de 2 anos, alvo de obras de restauro e musealização. Uma intervenção realizada em 3 vertentes. A primeira teve a ver com o restauro e consolidação das próprias ossadas e a limpeza das ossadas, que elas já estavam numa condição bastante frágil. Foi contratada uma empresa especializada neste ramo para tratar esse assunto. Neste momento, essa parte do património está restaurada, está perfeitamente consolidada e está aqui para aguentar mais uns séculos, se tudo correr bem. E depois foi feita uma intervenção ao nível das acessibilidades para permitir que a capela fosse acessível também a pessoas com mobilidade reduzida. Foi criada uma plataforma que nivela o piso da entrada com o piso da capela, para que qualquer pessoa possa aceder e visitar a capela. E foi feita ainda uma terceira intervenção que teve a ver com a zona de entrada e recepção, que foi feita um pequeno restauro, uma pequena intervenção a nível de alvenaria e pouco mais. E agora estamos a implementar um projeto de museografia que vai servir para que o visitante possa contextualizar e interpretar um pouco melhor o que se passa aqui na capela e de onde é que ela vem, as origens, a história. A capela é de origem popular e o desenho de autor desconhecido. Já explicamos a sua origem, falta referir que foi concluída em 1766. Nesta capela vive-se um ambiente de grande intensidade, que surpreende quem a visita. Há essa... É um pouco mórbido quase, mas há muita gente que procura este tipo de situações e que gosta de ver, gosta de estar, gosta de sentir o que se sente aqui. É um local de culto, evidentemente que estamos a falar de morte, não há como dar a volta a isto, mas também é uma forma de mostrarmos que estamos vivos, talvez, é um bocadinho por aí. Eu já tive aqui vários tipos de reações, desde os que são incapazes de entrar, por exemplo, na capela, porque faz muita confusão, aos que ficam completamente fascinados. E lembro-me, em particular, um grupo de japoneses que esteve aqui connosco, que me pediram só para ficar cá dentro em silêncio total e estiveram durante meia hora aqui dentro. Cada pessoa também encara estas situações de uma forma muito pessoal e lida com elas da melhor forma que sabe, não é? E atendendo a essa crescente procura, em Campo Maior existe a convicção de que a Capela dos Ossos se tornará em breve um dos maiores ex-libris da vila. Temos consciência de que este é um espaço que poderá ser muito importante na nossa política de turismo, porque antes do restauro ela era já muito visitada, agora que está fechada porque estão a decorrer intervenções ainda no interior, continua a ter muita procura. Todos os dias aparece alguém que vem para ver a capela, mas sim, temos essa consciência. Provavelmente vai ser um dos pontos vai ser um dos ex-libris de Campo Maior ao nível da atração de visitantes, sim. Antes de rumarmos a Évora, passamos por Monforte, onde, à esquerda da Igreja Matriz, se abre uma pequena Capela dos Ossos. A mais pequena das capelas dos ossos existentes em Portugal situa-se aqui na vila de Monforte. É distrito de Porto Alegre, mas arquidiocese de Évora. Esta pequena capela tem 2 particularidades. A primeira é que é revestida apenas por crânios, ao contrário das restantes capelas, em que os crânios estão estrategicamente colocados e geometricamente colocados. Aqui, praticamente nas paredes, existem quase só crânios. E depois tem também outra particularidade, é que se encontra quase sempre fechada, mas o visitante tem a possibilidade de ver quase tudo o que existe cá dentro através deste pequeno orifício que não tem vidro e, portanto, quem a visita consegue ter uma perspectiva quase geral desta pequena Capela dos Ossos. À semelhança de quase todas as capelas dos ossos, esta de Monforte surgiu do encerramento de um cemitério. Pela suposição que tenho, é que existisse aqui um cemitério, aqui nessa proximidade, até porque a Igreja Matriz foi construída bem antes, no século XII, e havia um hospital do lado. Então, supõe-se que também, junto desse conjunto, tivesse algum cemitério, porque numa construção que fizeram do hospital, encontraram alguns crânios e encontraram alguns esqueletos, que existissem esqueletos humanos. O pároco de Monforte lembra que, em grande medida,
as maiores religiões assentam no culto da morte. E é engraçado que há antropólogos que dizem que a religião tenha nascido também desse culto. A morte também é um significante importante para a religião. Embora a religião tenha outras facetas, mas a morte sempre cruzou não somente a religião cristã, mas todas as denominações lidam com a problemática da morte. Chegado há 6 anos do Brasil, o padre Runildo ficou impressionado quando se deparou com esta Capela dos Ossos. Para mim, muito estranho, porque eu nunca tinha visto em parte nenhuma uma ossada assim tão à vista, e para mim é estranho, mas hoje com o tempo já vou me acostumando, vou me familiarizando. O espaço é exíguo, mas no teto e nas paredes espreitam cerca de 1000 crânios, uma particularidade da mais pequena Capela dos Ossos do Alentejo. A maior e a mais espetacular, assim como a mais conhecida Capela dos Ossos de Portugal, é a que integra o convento de São Francisco, na cidade de Évora. As Capelas dos Ossos são monumentos raros, há algumas dezenas em todo o mundo, sobretudo no mundo católico, aliás, são exclusivas do mundo católico. Esta aqui de Évora é a maior do país, dizem também que será a mais antiga de Portugal, é sobretudo a mais visitada, com mais de 300.000 pessoas e faz parte das 10 mais belas capelas de ossos de todo o mundo. Os números são impressionantes. Edificada entre 1616 e 1648, esta Capela de Évora tem as paredes e as colunas revestidas com os ossos de cerca de 5.000 pessoas. Os ossos terão vindo dos espaços de enterramento do convento. O convento foi fundado em Évora, já existia também em 1250, já existia convento. A lenda conta que os primeiros franciscanos terão sido enviados ainda em vida de São Francisco a fundar o convento, o primeiro convento a sul do Tejo, logo em 1224, não há provas documentais, portanto, mas em meados do século XIII já existia convento, algo que se pudesse, os monges já aqui estavam fixados em Évora. Nessa altura os enterramentos eram feitos nas igrejas ou nas casas conventuais. Portanto, penso que estes ossos serão de espaços de enterramento do convento de São Francisco. A Capela dos Ossos de Évora foi edificada com um objetivo catequético bem definido. Tem uma vertente pedagógica e catequética forte. Nós estamos num espaço que na verdade impressiona, não é? O revestimento total das paredes com ossos humanos pretende provocar alguma sensação. No caso, eu penso que isto pretende, na verdade, provocar uma reflexão forte acerca da condição humana, da consciência que temos da morte, da certeza que vamos morrer e do medo que isso nos provoca. Por outro lado, a parte devocional também nos garante alguma fé, alguma esperança, não é? Porque o objetivo supremo de qualquer católico, a vida eterna no reino do céu, é garantido através do compromisso de uma vivência permanente cristã. Portanto, temos este contraponto, não é? Vamos morrer, mas temos uma vida eterna à nossa espera. A Capela dos Ossos de Évora é a maior e a mais conhecida de Portugal e é visitada por uma média de 1000 pessoas por dia. O ponto final de uma viagem ao mundo da morte pelas 6 capelas dos ossos existentes em Portugal: Lagos, Alcantarilha, Faro, Évora, Monforte e Campo Maior. Lugares de silêncios e de medos em que os ossos alertam os homens para a efemeridade da vida.